Geografia, nós vamos começar então na página 302, que fala então sobre os serviços públicos oferecidos à população. Então, olha só, nós temos então aí, vários serviços públicos que são oferecidos então à população. Lembrando uma coisa, quem oferece esses serviços? Alguns desses serviços ficam a cargo do município, ou seja, da prefeitura. Outros são oferecidos pelo governo estadual ou pelo governo federal. Só que existem alguns serviços que são realizados por empresas particulares contratadas pelo governo e elas são fiscalizadas então pelo governo, tá? E olha só, os serviços prestados então diretamente pelo governo são os de educação, saúde e segurança pública, tá? E olha só, os serviços de distribuição de água tratada, coleta, de transporte, de tratamento de esgoto, de transporte coletivo, rede de energia elétrica e telefonia, entre outros, tem mais outros, são realizados por empresas particulares e fiscalizadas pelo governo, tá? E olha só, na nossa próxima página, 304, vem aí uma atividade. Número 1. Observe as fotografias abaixo. Em seguida, escreva o tipo de serviço público retratado em cada uma delas e quem é o responsável por prestá-lo. Então, nós temos aqui, as imagens e nós vamos então identificar, qual é o tipo de serviço e quem é que faz. Olha lá, a primeira imagem, então nós temos aí uma escola, então é direito à educação. Então é um serviço público, prestado então pelo governo e por empresas particulares, que são fiscalizadas pelo governo. Na próxima imagem nós temos o que é? Distribuição de energia elétrica. É um serviço público, prestado então por empresas particulares e fiscalizadas também pelo governo. Na terceira imagem nós temos então o direito à saúde. É um serviço público prestado então pelo governo e por empresas particulares que também são fiscalizadas pelo governo. E a quarta imagem nós temos então o que? O direito a tratamento de água, água tratada então em nossas residências. É um serviço público também, geralmente prestado por empresas particulares e fiscalizada pelo governo, tá? Na próxima página 305 fala então como pagamos pelos serviços públicos? Isso mesmo, a população paga então por esse serviço. De que maneira? Olha só, nós pagamos então em diferentes formas, eles são cobrados, tá? O que nós temos aqui então? A conta de energia, isso mesmo, a conta de IPTU, tá? Então, alguns serviços como a distribuição de água tratada e de energia elétrica são pagos por tarifas cobradas mensalmente. Então, todo mês a população tem que pagar, então, por este serviço. Nesses casos, o valor é calculado de acordo com o consumo de cada moradia e estabelecimento comercial e indústria, tá? Então, cada família paga o que gasta, então. E o IPTU? Outros serviços como segurança pública, limpeza das ruas, atendimento à saúde, à educação, são pagos por meio de impostos cobrados de toda a população. Alguns desses impostos são cobrados separadamente, como o IPTU. Então, cada família paga o seu IPTU, que é o quê? Imposto Territorial Urbano. Então, é o terreno onde você mora que tem a sua casa, que deve ser pago anualmente. Então, todo ano você paga, então, sobre esse imposto, essa contribuição. Na próxima página, nós temos também aí outros tipos de impostos que são inclusos a preços de diversos produtos que consumimos no dia a dia. Por exemplo, compramos alimentos em um supermercado, os impostos já são ali, embutidos ali, nesse preço que pagamos, tá? Então, isso são as formas que nós pagamos, sobre alguns impostos que são retribuídos, então, em serviços públicos, tá? Na página 307, eu tenho mais uma atividade, que diz aí, com auxílio do professor ou de seus pais ou responsáveis,
Pesquise algumas informações em uma conta de água de sua moradia. Então, olha só, como a tia Keila agora está na casa dela, vocês na casa de vocês, não tem como eu analisar cada conta de vocês. Então, essa atividade vocês vão fazer junto com os responsáveis que estão aí com você. E aí pergunta, ó, qual é o nome da empresa em que fornece o serviço? Então, na conta você vai dar uma olhada. Na nossa aula no Zoom eu vou mostrar uma conta para vocês. E aí, então, temos as perguntas e você vai responder, então, junto com o papai, a mamãe ou qualquer outro adulto que esteja acompanhando você. Na página 308 diz, agora, faça o mesmo procedimento da pesquisa anterior com a conta de energia elétrica. Então, olha só, lembrando que a número 1 é sobre a conta de água, tá? E a próxima questão é sobre a conta da energia elétrica, tá? Vou orientar vocês, mas vocês vão fazer junto com os familiares de vocês, tá? Na página 309 tem assim, ó, os deveres do cidadão. Você achou que só tinha coisa boa, só alegrias? Não, tem também os nossos deveres, isso mesmo. É dever de todas as pessoas zelar pela conservação, manutenção e qualidade, então, dos serviços públicos. Devemos então estar atentos, né, à destinação do dinheiro dos impostos, né, o que é arrecadado, né, e as melhorias que eles são, né, capazes de fazer com os nossos impostos, né. Então, olha só, nós temos aqui então algumas imagens e tem algo aqui então referente a essas imagens que eu quero que vocês leiam e eu vou colocar vocês para lerem também na aula do Zoom, tá? Para entendermos melhor sobre os nossos deveres. E a respeito ao patrimônio público? É composto por todos os bens móveis e imóveis que pertencem à população, como ambulâncias, ônibus, praças, ruas, hospitais e outros. Então, nós devemos também proteger esses locais, porque ali são construídos, são comprados aquelas coisas com o dinheiro dos nossos impostos. O que pagamos, então, ele é revertido, então, nesses bens, né, para a população. Por isso não devo sair aí quebrando, estragando tudo não, gente. Devemos, então, proteger e cuidar, né, porque isso é um bem, é o nosso patrimônio, tá? E olha só, na nossa próxima página, 312, temos aí a última atividade de hoje. Observando o quadro abaixo, em seguida, siga os comandos e descubra as dicas para utilizar os serviços públicos de maneira correta no dia a dia. Depois, complete as frases. Então, nós temos aqui, ó. Aqui nós temos as linhas, que são as colunas, e as letras, que são as linhas, tá? E aí na letra A diz assim, ó, mantenha, ó, C1. O que tá lá no C1? O li. Depois mais B1. Quem tá no B1? O ga. E agora o D7, o dos. Então formamos a palavra ligados. Então, ó, mantenha ligados somente os. E aí vamos fazer a mesma coisa. Então, toda essa atividade aqui, a gente vai observar, então, aqui as colunas e linhas e vamos, então, encontrar as palavrinhas que vão preencher, então, essas lacunas aqui nas letras, tá? Na número 2 já diz, qual das atitudes descritas na atividade anterior você tem em seu dia a dia? Então, agora eu quero saber. E aí? Leia aí, ó, a letra A, B, C e D. Qual? Número 3. Escreva outra sugestão para conservar ou utilizar os serviços públicos sem desperdício em seu dia a dia. Então, nós vamos resolver juntos, tá? Daqui a pouquinho. Mas já dê uma lida, já pega todo o seu material do dia de hoje, já guarda ali pertinho, tudo arrumadinho, pra gente, ó, fazer assim a nossa aula rapidinho. Espero vocês, tá?